nós, seres humanos, fomos colocados por Deus nesse tão grande universo para, através e a partir de nós, o universo fosse dirigido. É isto mesmo. E o universo que é dirigido por nós, ele responde às nossas vibrações, aos nossos sensores químicos, digamos assim. Então, a verdade e a mentira, a vida e a morte, que segundo a palavra de Deus, estão nos reinos espirituais, no mundo invisível, no mundo das energias, e ambas, tanto as coisas que se diz respeito à vida, ou as sementes, os códigos que se diz respeito à vida, como também as sementes, os códigos que diz respeito à morte, ambos que estão no mundo invisível, eles chegam até nós através dos nossos 5 sentidos. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção, e as bênçãos estão nas regiões celestiais, no mundo invisível, no mundo das palavras. O mesmo Efésio, o mesmo escritor, Paulo, um pouco mais adiante, no capítulo 6, a partir do verso 12, diz o seguinte: a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, mas contra principados, espírito da maldade que atua nas regiões celestiais. Que região são essas? As regiões espirituais, invisível, o mundo das energias. Então, observe que tanto a vida quanto a morte estão nas regiões celestiais. Eu poderia também acrescentar a respeito do DNA da vida, ou os códigos da vida, ou a semente da vida. Eu poderia acrescentar, segunda carta de Pedro, a partir do capítulo 3, do verso 3 em diante. Porque Deus, pelo seu divino poder, já nos doou, não irá nos doar todas as coisas que se diz respeito à vida. Então, tanto as coisas que se diz respeito à vida, quanto as coisas que se diz respeito à morte, elas estão no mundo espiritual e ela chega até nós a partir através das informações captado pelos nossos 5 sentidos. Nossa visão, nossos ouvidos, nosso paladar são os 5 sentidos. É a partir do que nós captamos e concluímos como verdade que alcança o nosso homem interior. Homem interior que Jesus disse que é a terra. E a palavra dele, de Jesus, é a vida. A minha palavra é espírito e vida. Ele também, Jesus, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse por mim é a partir através da verdade. Só alcança a vida, que é Deus, a partir através da verdade. Então, a partir do nosso conceito de verdade, ao ser alcançado, ao alcançar o nosso homem interior, que corresponde à nossa terra, o universo responde a partir através das nossas vibrações, que emana a partir do que estamos vibrando. O que nós estamos sentindo, estando circulando dentro de nós, irá vibrar. E é a partir desse vibrar, aonde emana nossa
verdadeira identidade que corresponde à nossa semente, que entra em contato com o que a ciência chama da grande substância amorfa ou do cosmo, que é Deus. Deus que é a origem da vida, Ele que é onisciente e onipotente, que está em todos os lugares. E esse Deus colocou o homem como o seu gerente geral, digamos assim. Hebreus primeiro fala. Porque no passado, nos tempos antigos, Deus falou de muitas maneiras, se entende de muitas maneiras, a partir através de sonho, foi o caso de José, de visão, de sonho, e de muitas outras maneiras, de aparições de anjos. Mas nos últimos dias, Deus fala a partir através do Filho, o qual Deus constituiu o Filho como herdeiro de todas as coisas. Que filho é esse? O ser humano que tem consciência da verdade divina e chega a essa conclusão e se assume. Então ali nasceu um filho. O Senhor Jesus, ele foi o primeiro, o primogênito. Em Hebreus, onde nós estamos citando em Hebreus 1, no capítulo 2, verso 11, fala o seguinte: quem santificou, que no caso foi Jesus, e quem foi santificado, que é todos os que crerem, se tornaram semelhante, herdeiro da mesma promessa, filho do mesmo Pai. Em João, após dizer, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e todas as coisas foram feitas pelas palavras, inclusive nós, que as palavras, a energia, é o grande mar, digamos assim, o grande mar. Então lá tem toda a água, a energia viva de Deus, o DNA de todas as coisas. Então, uma vez que nós criamos, nos personalizamos e tomamos forma, que é o plano perfeito de Deus, era alcançar, que é o plano perfeito de Deus, levar todos os homens perfeitos em Cristo, Cristo que foi e que é o segredo de Deus que esteve oculto. Então, quando o homem tem consciência de quem ele é, ali nasceu o Filho. Então, João disse que quando se crê em Jesus é dado o direito de se tornar filho de Deus. Em Hebreus 1, após dizer que o Filho é o herdeiro, diz também que ele, Jesus, morreu e a partir da sua morte, ele levou muitos filhos à glória. Então vamos entender lá. Quando o meu conceito de verdade a respeito de Deus, a respeito de mim mesmo, a respeito do mundo, que a consciência que nós somos chamados para estar por cima e não por baixo, para ser cabeça e não cauda, porque nós estamos na honra de Jesus. Toda a herança que Jesus herdou foi estendida a nós. Pai, a glória que tu me deste, eu dei a eles. João, oração de Jesus em João capítulo 17, a partir do verso 20 em diante. Pai, a glória que tu me deste, eu dei a eles para que o mundo veja. Então toda a herança de Deus é de Jesus e toda a herança de Jesus é nossa. Quem tem o Espírito, segundo Romanos capítulo 8 e o verso 17, é herdeiro das mesmas promessas que Jesus foi. Então, quando o homem tem essa consciência de quem ele é, e que é a partir dele, através dessa consciência da autoridade, que ele é um com o Pai, o mundo passa a ser governado por Deus, mas a partir daquele indivíduo. Por isso, Salmo 82 diz, vós sois deuses. E por não entender, por não se assumir, como Jesus se assumiu, eu e o Pai somos um, aí Salmo 82 diz, por não assumir, por causa disso, toda a terra vacila. Então, para a terra deixar de vacilar, nós temos que assumir. Paulo também fala isso em Romanos 8, quando diz que a terra geme esperando a revelação ou as revelações
do Filho de Deus. Que revelação é essa? Ter consciência de que ele é. Então vamos lá.